Sara Goldsmith, o professor David, é o que? Desculpa. David Mota Miranda. David Miranda. Queria agradecer a presença da mãe do Júlio, a madrinha, o Tiago Marinho, nosso querido, né, que nos acompanhou até agora há pouco. Queria agradecer a presença de todos os colegas do SMD que estão aqui presentes, tá? É com muito prazer que eu acabei por assumir esse trabalho na reta final, porque esse trabalho deve-se muito ao Júlio e ao David Miranda, né, que era o orientador do Júlio, e eu passei a orientação depois que o David teve que, infelizmente, sair da UFC, né? Sair não, porque ele continuou de alguma forma com a gente, sim, né? Na medida que ele teve que sair, deixar de ser professor substituto, né? E quem sabe um dia vai voltar para os nossos quadros de uma forma mais definitiva, né? Sim. Estamos na torcida, né, Fatinha? Fatinha tá dizendo aqui, tá na torcida, né? Estamos na torcida pelo David, foi uma ótima presença, gente. Foi um prazer estar com você aqui. Então, gente, a gente está iniciando essa defesa de TCC. Eu agradeço a presença de todos. Eu tive um grande prazer de receber esse trabalho. E agora eu vou deixar o Júlio, né, apresentar o trabalho dele, para que a gente veja com maiores detalhes todo o trabalho que ele fez, metodológico, reflexivo, né, de análise, para que a gente compreenda melhor o que aconteceu na cabeça desse pesquisador, desse futuro pesquisador internacional, se Deus quiser, né? Porque eu acho que a gente conseguiu fomentar aqui um bichinho dentro dele para ele continuar, né? Então vamos lá, gente. Então vou deixar agora o Júlio apresentar. Muito obrigada, Júlio, com licença. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Júlio César Luz Gomes da Costa e o título do meu TCC é Guiando Futuros Profissionais de UX Design, um estudo sobre as competências fundamentais segundo a academia e mercado. E esse trabalho foi orientado pela professora doutora Inga Freire Saboia e teve a co-orientação do professor bacharel David Mota Miranda. Antes de começar a apresentação, eu queria trazer para vocês os tópicos que serão abordados nela. Inicialmente, vou trazer uma introdução para abordar o contexto geral da minha área de pesquisa. Falarei sobre o design para a experiência do usuário e também sobre competência, assim como trarei os métodos que foram utilizados nessa pesquisa. E, em seguida, trarei resultados e discussões oriundos da pesquisa, assim como também considerações finais sobre o meu trabalho, as referências utilizadas nessa apresentação. Falando sobre a introdução do meu trabalho, Hassenzell, Loss e Rivenberg, em 2006, afirmam que a popularização do termo UX, User Experience em português, experiência do usuário, se derivou na Conference on Human Factors in Computer Systems, de 1995, a partir da fala do professor cognitivo Donald Norman. E o mesmo, Norman 2009, afirma que esse termo ele foi utilizado para abranger todos os aspectos relacionados à interação de um usuário com o sistema, porque ele achava que termos como interface humana e usabilidade soavam limitados para abranger essa área. E falando sobre a relevância dessa área, Nielsen, em 2017, afirma que entre 2017 e 2050, o número de profissionais de UX Design, os profissionais que fazem essa moldagem de uma utilização de usuário com o sistema, vai ser de 1 milhão de profissionais para 100 milhões. Vai ter esse fator de crescimento de 100%, destacando a relevância da área. E trazendo mais dados que reforçam essa relevância, o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum 2025, elenca a área de UX Design como a 8ª entre as 15 que possuem empregos em ascensão, com maior nível de crescimento. E também as competências de UX Design figuram em 18º lugar dentre as competências mais importantes para os profissionais no ano de 2025. Contudo, o World Usability Congress 2025 afirma que 58% das empresas não usam resultados oriundos da área de UX Design nos seus projetos, não medem esse impacto gerado. E isso faz com que esses insumos tão valiosos eles tenham esse subaproveitamento, no sentido de eles não aproveitarem um conteúdo valioso para moldar os produtos e serviços às pessoas que os utilizam. E para evitar com que isso aconteça, o Nielsen Norman Group 2023 e o UX Design Institute 2025 trazem que a qualificação dos profissionais de UX Design, tanto na própria área quanto em áreas correlatas, é importante para que eles
tenham competência naquilo que eles estão executando. Dito isso, a minha pergunta de pesquisa que guiou o meu trabalho foi: como as competências consideradas fundamentais para o UX Design podem ser analisadas sobre o viés acadêmico e mercadológico, que deu origem ao meu objetivo geral, que é analisar as competências consideradas fundamentais para a área de UX Design sobre o viés acadêmico e mercadológico. E esse objetivo, de modo a ser atingido com mais facilidade, foi dividido em 3 objetivos específicos. O primeiro deles, identificar as competências necessárias para atuar na área de UX Design segundo a literatura acadêmica. O segundo, verificar os principais critérios de seleção para candidatos a vagas de emprego na área de UX Design. E o terceiro, explorar os artigos e vagas analisados, evidenciando as competências fundamentais para a prática de UX Design, em UX Design. Agora, falando sobre design para a experiência do usuário, ou UX Design, eu trouxe uma divisão desse tópico em 4 subtópicos, sendo eles a própria definição da área, assim como o perfil profissional de um UX Designer, também a diferença entre UX Design e UI Design, e o último tópico, pesquisa da experiência do usuário, ou UX Research. Falando sobre a definição da área de design para a experiência do usuário, ou UX Design, Unga e Chandler, 2024, dizem que o UX Design é uma área que elabora e interliga elementos que influenciam a experiência do usuário. E esses elementos eles podem ser visuais, táteis, auditivos, olfativos, e incluem interfaces digitais e serviços. Falando sobre o perfil profissional de um UX Designer, a UXPA International traz que a formação de profissional de UX Design ela é ampla e multidisciplinar e aborda aspectos relacionados a qualificações de campos adjacentes, como a interação humano-computador, as ciências sociais, dentre outras áreas. E Branch Parker e Evans, 2021, justificam que essa multidisciplinaridade se dá por conta da abordagem holística da área de UX Design, ou seja, de ver um ponto sobre várias perspectivas com o intuito de ter uma abrangência desse ponto, dessa perspectiva de análise. E a diferença entre UX Design e UI Design vem a partir de Soegar, de 2024, na perspectiva de que, apesar de serem áreas que geralmente são confundidas entre si, elas são diferentes uma da outra, por mais que compartilhem alguns conceitos. E o Interaction Design Foundation 2016b explicita que, enquanto o UI Design é focado na superfície, na interface de interação, e no que o design passará para a pessoa que está utilizando, o UX Design ele é mais do que isso. Ele abrange tudo aquilo que está relacionado à experiência de um usuário com o produto, assim como foi falado com o Norman. E falando sobre pesquisa da experiência do usuário, UX Research, o Interaction Design Foundation 2016a traz que essa área ela faz um estudo orientado, estudo ordenado sobre os usuários e o que eles exigem para os produtos e serviços. E isso traz um processo de realidade, pois essa pesquisa está sendo feita com aqueles que podem vir a utilizar ou utilizam um produto ou serviço. O Interaction Design Foundation 2020 define que os UX Researchers são pesquisadores que possuem interesse na psicologia humana e que eles têm foco em tanto entender quanto defender os usuários de um produto ou serviço. E agora, falando sobre competência, esse tópico foi dividido em 2, sendo eles o primeiro, a definição de competência, e o segundo, a abordagem sobre soft skills. A definição de competência, segundo Bronkert e Dawes, 2004, surge no século XV, o termo ele é oriundo desse período, e ele é relacionado à atribuição que as pessoas davam às instituições para resolverem os problemas da sociedade. E a partir do século XVIII, esse contexto mudou, o termo competência foi mais atribuído ao caráter individual, passando a significar qualquer capacidade que vem de um saber e de uma experiência. E Fleury 2001 citam que entre as décadas de 70 e 90 houve uma deliberação acerca dessas definições, principalmente por pensadores estadunidenses e franceses. A definição estadunidense partiu
do psicólogo David McClelland, de 1973, que discutiu esse termo no periódico Testing for Competence Rather than for Intelligence. E McClelland, de 1973, citado por Fleury 2001, define competência como uma característica que é inata a uma pessoa e que é comumente associada a uma performance de alto grau em uma execução de uma tarefa em um contexto específico. E além de McClelland, o Richard Boyatzis, 1982, discute sobre o termo competência no livro The Competent Manager, A Model for Effective Performance, e define competência como um grupo de características que é atrelada a um desempenho eficaz e ou superior que é demonstrado no ambiente de trabalho. E a competência, segundo a definição francesa, origina-se de Le Boeuf, 1994, que debate o conceito de competência no livro De la compétence, Essays sur le traité étrange. E Le Boeuf, em 1994, citado por Dutra, 2007, define que a competência é quando um conhecimento ele é aplicado em um contexto específico e que traz em sua aplicação relações com aspectos relacionados ao ambiente de trabalho, como imprevistos, restrições de tempo ou recurso, todo esse contexto envolto no ambiente de trabalho. Zarifian, em 1996, trouxe a definição do seu termo, competência, no Seminário Internacional Educação Profissional, Trabalho e Competências. E Zarifian, em 1996, citado por Brandão e Guimarães, 2001, define que a competência é essa capacidade de trazer conhecimentos diversos para lidar com situações imprevisíveis no ambiente de trabalho. As soft skills, elas podem ser abordadas tanto como soft skills intrapessoais como interpessoais. Mositili, em 1996, traz a definição de soft skills intrapessoais, que são relacionadas a habilidades, capacidades e características que são relacionadas também à personalidade, atitude e comportamento de uma pessoa. É algo mais interno da pessoa consigo mesmo. Enquanto Rainsbury et al., 2002, alegam que as soft skills têm um caráter interpessoal, no qual existe um aspecto subjetivo também, assim como as intrapessoais, contudo, existe essa ênfase em gerir relações com as outras pessoas. Enquanto a intra é a pessoa consigo mesma, a inter é a pessoa com as outras pessoas. E uma não exclui a outra. Tanto que Katz 2009 traz que a soft skill ela tem essa ideia de trabalhar em grupo, caráter interpessoal, porém isso provém do intrapessoal, da ideia de que a habilidade de lidar com as outras pessoas vem da autopercepção da pessoa quando ela tem noção de suas ações, pressupostos e convicções. E Kechagias, 2011, relata que esses pontos em conjunto são relevantes, de modo que eles são importantes para o autodesenvolvimento e para a interação social, principalmente no ambiente de trabalho, que vai trazer um sucesso para o profissional que aplica essas técnicas. Falando sobre os métodos da pesquisa, ela teve uma abordagem metodológica, segundo Prodanov e Freitas, 2013, que é de natureza aplicada, caráter exploratório, abordagem quantitativa e é uma pesquisa bibliográfica. E as etapas metodológicas seguidas foram a etapa 1, revisão de literatura acadêmica no Google Acadêmico, etapa 2, procedimentos metodológicos, seleção de vagas de UX Design anunciadas no LinkedIn, e etapa 3, cruzamento dos dados das duas etapas anteriores. Na primeira etapa, revisão de literatura acadêmica no Google Acadêmico, foi feita uma identificação de estudos que inicialmente contou com 100 estudos da base de dados e que, a partir das etapas a seguir, como a etapa de triagem, foram selecionados 60 materiais que são artigos, assim como, no final, depois de uma leitura com base no título, resumo e palavra-chave, foram considerados 15 artigos elegíveis e uma leitura minuciosa mostrou que 5 desses artigos abordavam as competências da área de UX Design, que buscou responder à pergunta: quais são as competências necessárias para atuar na área de UX Design, segundo a literatura acadêmica? Segunda etapa, procedimentos metodológicos, buscou responder à pergunta: quais são os principais critérios de seleção para candidatos a vagas de emprego na área de UX Design?
E nisso houve uma identificação das vagas, que resultou em 184 vagas, seleção de vagas por meio de critérios de inclusão e exclusão, assim como a análise dos dados dessas vagas, que foram separados nas categorias de responsabilidades e atribuições, que é o que a pessoa vai fazer no seu emprego, requisitos e qualificações, que vai ser o que é solicitado dela na hora de submeter a sua candidatura, diferenciais que vão ser aspectos que vão trazer esse ponto a mais para aqueles que se candidatem. E isso resultou em 92 vagas que foram selecionadas e analisadas. E o terceiro tópico, que foi o cruzamento dos dados, buscou responder à pergunta de que forma os artigos e vagas analisadas evidenciam competências fundamentais para a atuação em UX Design. Houve uma listagem das categorias e competências encontradas nos artigos, assim como análise do conteúdo das vagas, e esses conteúdos foram comparados entre si, de modo a encontrar padrões de ambos os materiais. E trazendo os resultados e discussões de cada uma das etapas, foram separados nas 3 perguntas que buscaram ser respondidas, anteriormente citadas. Sobre o primeiro tópico, relacionado ao material acadêmico, aos artigos acadêmicos, foram encontrados 5 artigos que abordavam essas competências importantes para o profissional de UX Design, e neles foram encontradas diversas competências que aqui estão exemplificadas por algumas delas, como pensamento crítico, pesquisa, comunicação, curiosidade, pensamento holístico, escuta ativa, priorização, dentre outros. Isso mostra que a área de UX Design é multidisciplinar, assim como já foi abordado pela UXPA International. Isso vai ao encontro do que a UXPA International cita. E também que soft skills intrapessoais e interpessoais se encontram nas categorias elencadas pelos artigos, como investigação e negócios, liderança, trabalho em equipe, dentre outras. Falando sobre os resultados da segunda etapa metodológica, foram criadas nuvens de palavras com as palavras mais destacadas de cada uma das vagas. Essa primeira é da categoria de responsabilidades e atribuições, assim como também foram criadas perguntas de modo a refletir sobre aspectos relacionados a um caráter de percepção dos assuntos que as vagas trazem. Essa é a nuvem de palavras da categoria requisitos e qualificações, em português e inglês. E as perguntas que foram feitas para análise dessas vagas. E também tem a categoria diferenciais, foi trazida a nuvem em português e inglês, e ela não teve perguntas de análise, dado que os insumos provenientes dela foram com menor destaque do que das outras 2 categorias, que tinham insumos mais relevantes. E trazendo essa evidência acerca das competências de UX Design, foi percebido que a criação de interfaces e telas foi destacada principalmente nas vagas, porém nos artigos foi encontrada a uso de software de design, uma competência voltada para isso de maneira geral. Nas vagas foram encontradas palavras como interface, português interfaces em inglês, protótipo, português prototype em inglês, e wireframe, que mostra essa relevância da criação de interface e telas, e quase 80 das 92 vagas mostram essa criação como um artifício do dia a dia dos profissionais. E metade das vagas citam a sigla UI para a criação de interface e UX para o desenvolvimento da experiência, de modo que o profissional vai ter que atuar nessas 2 áreas no seu dia a dia de trabalho. Pesquisa com usuários também foi relevante para esse resultado, foi um resultado de destaque. E nos artigos foi percebido que ela é relevante para a investigação da interação de um usuário com um produto e pode ser feita a partir de pesquisas quantitativas ou qualitativas. E nas vagas, a palavra pesquisa, em português e research em inglês, teve essa proeminência. E também, quase 70% das vagas citaram que a pessoa vai trabalhar com pesquisa no seu dia a dia. As soft skills, que são um grupo de competências, nos artigos foram citadas como trabalho em equipe, comunicação, colaboração, abordagem de problemas, persuasão, dentre outras.
Já nas vagas, palavras como equipe em português, team em inglês, colaboração em português, collaborate em inglês, feedback apareceram. No entanto, nas vagas, apenas 10% delas solicitavam que os profissionais tivessem alguma soft skill para lidar, mostrando uma defasagem entre o que tem na literatura acadêmica e o que tem nas vagas analisadas. E por último, nas vagas foi explicitada a experiência prévia necessária, seja em uma ferramenta de prototipação, a experiência prévia de atuação em si, ou tendo esse destaque da importância das soft skills voltado mesmo para uma solicitação, não para uma prática, e criação de interface já citada e métodos de pesquisa. E sobre os conhecimentos gerais, as vagas explicitaram principalmente conhecimentos e ferramentas de design, em metodologias e até o conhecimento em língua inglesa como esse diferencial. E algumas considerações finais sobre o trabalho mostram que ele contribuiu fornecendo essas competências para os profissionais de modo que eles possam ter uma noção dessa realidade, assim como a discussão acerca dessa temática tão relevante. Em pesquisas futuras, pode-se analisar os materiais em bases de dados mais robustas, com o intuito de ter um volume de dados a ser analisado para trazer uma pesquisa mais consolidada. E o direcionamento dos trabalhos foi feito neste trabalho, levantando esse ponto a ser discutido, que são as competências consideradas fundamentais para profissionais de UX Design. E o intuito é que mais trabalhos surjam nesse sentido. E agora, trazer referências que foram utilizadas ao longo dessa apresentação. E eu agradeço a atenção de todos e de todas.